nome é Givaldo Pacheco, sou diretor-presidente da GEPAX, corretora de seguros, com a matriz sediada na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Operamos hoje com todos os segmentos de seguro, com relevância ao seguro de transporte, que é a nossa especialidade. Eu conheci a ACAD quando ainda era Argo, mas ela era uma companhia seguradora concorrente dos meus parceiros seguradores naquela oportunidade. Então, nossa convergência veio a partir de um cliente, que era nosso cliente há algum tempo, já há alguns anos, que recebeu a proposta de um outro corretor, uma empresa multinacional inclusive, através da Argo. Aí o cliente definiu o seguinte: eu quero a Argo, mas eu quero a Argo com a GEPAX. E aí o cliente, eu entrei em contato com a Argo na oportunidade, eles condicionaram essa aceitação a uma nomeação, o cliente nos nomeou como corretor exclusivo deles junto à Argo, e aí as portas da Argo se abriram para nós, e a partir daí nós tivemos uma história que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos, aí, salvo engano, 8 anos, de muito sucesso, muito crescimento, muita parceria, entendimento e convergência de interesses entre a GEPAX e a ACAD. Companhia seguradora, a gente tem dentro do segmento de transporte não um número muito significativo. Nem todas operam com seguro de transporte, que é uma carteira de grandes riscos muito específica. Via de regra, as companhias têm inúmeras restrições e diversos fatores de dificuldade de colocação de risco, de aceitação de risco, por conta do que representa realmente o seguro de transporte no Brasil, por tudo que vem a reboque de um negócio no transporte, que é a sinistralidade elevada no roubo, no próprio acidente. Se você seguir a cartilha baseada apenas em dados estatísticos como segurador, todas as restrições vão ser tamanha que você não consegue se estabelecer num espaço relativamente importante no segmento. A ACAD, ela se apresentou para nós de uma maneira diferente, na medida em que ela consegue analisar o risco de forma muito interessada, com muito apetite, mesmo que eventualmente o histórico do risco não seja tão positivo. O que ela nos propõe e aceita é uma construção de solução. Então a gente senta com o cliente, identifica o momento de revés que eventualmente ele tenha passado, constrói a ideia de solução para mitigar esse risco, e a CAD compõe esse interesse comum na busca e na implementação de soluções. E via de regra a gente consegue solucionar e corrigir o resultado de diversas contas. Então a CAD é a companhia hoje, na nossa concepção, com o maior nível de sensibilidade e entendimento do segmento de transporte. Ela vem para o jogo de fato, nos apoia e acredita na nossa experiência e no nosso entendimento de correção de rumo em relação aos riscos que se apresentam. O que eu acabei de dizer em relação à forma de entender o risco, ela faz com que você crie uma proximidade maior, na medida que você tem o espaço de se posicionar e apresentar a ideia de solução para os riscos mais importantes, e a CAD, acreditando no nosso trabalho, vem pavimentando esse caminho de perenidade na relação. Então a gente não tem susto com a CAD. A CAD, eu não me surpreendo no comportamento da CAD em relação a uma possível curva de entendimento, uma mudança de propósito. Não, ela mantém o entendimento perene de apoiar o corretor, sobretudo nesse segmento tão complexo, e de entender e acreditar na nossa própria experiência. Isso é o que faz com que a gente tenha um crescimento, e hoje é o nosso maior parceiro no seguro de transportes, é a CAD. A gente consegue estabelecer um crescimento consolidado e com resultado equilibrado, por conta desse apoio que a gente tem. É um apoio crítico, inclusive. Muitas vezes eu saio do cliente com uma ideia de solução, que para nós, a nossa ideia é vender, né, claro, com um risco equilibrado, mas eventualmente a gente passa um pouco do ponto, fragilizando a operação, por conta de facilitar a vida do cliente, para que não tenha tanta regra de gerenciamento impositiva a ponto de comprometer a operação dele, o fluxo operacional dele. E a CAD nos chama a atenção, às vezes, com outra visão, com um pouco mais de abrangência, até pela quantidade de contas de corretores que atuam com a CAD. Fala, quem sabe tem um outro caminho possível aqui, um outro tipo de cobertura, uma outra ferramenta de gerenciamento de risco. E essa composição e de interesse comum é que faz com que a gente tenha a perenidade na relação, e nos ajudou e nos ajuda a estabelecer um crescimento bem importante, bem relevante nesse mercado tão concorrido como o mercado de seguro e transporte. A CAD contribui, inclusive, com relação à própria crítica ao nosso posicionamento. A gente, às vezes, traz uma ideia de solução que não está em conformidade com o que o mercado está sinalizando ou com o que o resultado da carteira aponta. E a CAD acaba nos sugerindo e apresentando algum tipo de opção como forma de solução. E a gente tem encontrado, a partir dessa composição do nosso entendimento, da nossa sensibilidade junto às necessidades do cliente, em relação às necessidades do cliente, com o que a CAD tem de conhecimento do pessoal da área técnica, da área de gerenciamento de risco, da subscrição, a gente compõe formas de ajuste, de customização mesmo de condição,
que leva um conforto para o cliente, que a operação dele vai estar atendida, e para a companhia, que o resultado vai ser um resultado de equilíbrio. A velocidade de resposta e a proximidade com quem decide. A gente tem um acesso muito confortável dentro da companhia, a gente consegue escalar eventualmente quando há necessidade de uma solução um pouco mais rápida e com um pouco mais de necessidade de authority por parte de quem decide, e a gente não tem dificuldade de contactar as pessoas, e o retorno tem sido um retorno apropriado e na velocidade necessária. Eu vejo, a gente tem um momento de preocupação importante agora, com a criação dos ramos de seguro obrigatórios para o transportador, né? A gente está no momento de adaptação e adequação de um novo ramo que é o RCV, que até então não existia e hoje ele existe e passou a ser obrigatório. Então tem algumas questões a serem discutidas e adequadas ao que de fato prevê a operação das transportadoras. Isso trouxe um certo ruído dentro do mercado de quem consome, né, que são as empresas de transportes. A gente vê um mercado muito agressivo em algumas situações em termos de taxa, e isso passa um pouco do ponto do meu entendimento algumas vezes e fragiliza muito o resultado. Nós não somos conservadores, a gente está no mercado também para concorrer, mas com equilíbrio e com um nível de racionalidade importante para que a gente ofereça um resultado que faça com que a companhia permaneça com a mesma postura de nos apoiar e correr conosco junto nesse mercado aí. Então acho que a gente tem que encontrar, primeiro, uma solução para o que está pendente em relação ao RCV. Tem uma série de dúvidas ainda que a gente está tentando construir. A própria CADE informou que já tem contato com a SUSEP, tentando esclarecer alguns pontos que ainda ficaram nebulosos, né, nesse novo ramo. A questão das taxas, acho que a gente tem que ter uma interação maior entre esses players de mercado, entre as companhias seguradoras, para a gente estabelecer um patamar de razoabilidade de entendimento, para que não vire não podemos passar a vender preço. É um seguro consultivo, sobretudo um seguro que a gente precisa ter o conhecimento mais aprofundado, para que a gente possa trabalhar a customização das coberturas com uma regra de gerenciamento de risco adequada, que não oprima a operação do cliente a ponto de inviabilizá-la, mas também não fragilize o resultado dessas operações que já são nervosas por si só. A gente sabe onde tem os pontos mais relevantes de sinistralidade elevada, a gente sabe qual tipo de mercadoria, quais as regiões, quais são as ferramentas que a gente deve usar para mitigar esse risco. Então, eu acho que uma composição mais inteligente em relação a essas questões todas, com uma precificação adequada, é o que vai trazer um pouco mais de tranquilidade para o segmento no futuro próximo. É o que a gente está precisando nesse momento, eu acredito. A gente compõe um pouco de tecnologia, que a gente não pode estar distante disso hoje, em relação às novas ferramentas, como IA, por exemplo, para ter resposta rápida, adequada e com qualidade, mas a gente tem incrementado a presença física no trabalho de prospecção e de manutenção dos nossos clientes. Eu acho que é um segmento que ainda prevê essa necessidade da proximidade para entender de fato o que o transportador necessita, qual é a dinâmica de mudança operacional que eventualmente ele implementa, e se você não estiver próximo e não entender de fato o que acontece, você acaba expondo o cliente a eventual risco não coberto. Então cada dia mais a gente vai ter mais presença nos clientes, quer seja via eletrônica, mas sobretudo pessoalmente. A gente tem processos internos de controle de visita e de acompanhamento dos nossos clientes com muita proximidade para poder tratar as questões e levar o conforto e segurança que a gente propõe, que é a nossa meta principal, com apoio da CADE, é o que a gente prevê para os próximos períodos aí, que é o que sustenta o nosso crescimento há 15 anos e que espero que por mais muitos outros anos ainda. O seguro de transporte é um seguro muito específico. Ele é muito diferente do que a gente chama de varejo, que é o automóvel, que são outros seguros que eventualmente o corretor, o cliente contrata o seguro, você encaminha a pólice, retorna no ano que vem para renovar, e nesse período, eventualmente, diante de um eventual sinistro, de necessidade de um apoio, de um atendimento emergencial, o cliente até contata você, o contato direto ao 0800 da companhia, você fica sabendo por e-mail só e não tem uma atuação direta, né? O transporte não tem como ser assim. Se você não tiver a proximidade com o transportador, não estiver dentro da operação e entender o que o transportador necessita, você acaba não conseguindo atendê-lo. Mais que isso, num trabalho de prospecção,
uma vez questionado sobre o que prevê o seguro como obrigatoriedade e com possíveis coberturas, se você não souber, não tiver domínio técnico dessas questões, o cliente acaba se afastando de você. Então, o que eu sugiro para quem quer? É um segmento muito interessante. Eu acho que é uma receita recorrente, tem volume de prêmio importante, mais conveniente que quem quiser fazer parte desse segmento se aproxime de um corretor especialista, crie uma cocorretagem, uma parceria, porque esse corretor vai abrir as portas de companhias importantes como a CAD, por exemplo, e vai te dar sustentação de conhecimento técnico, operacional, para que você consiga fazer negócio com resultado para a corretora e para a companhia seguradora. Eu acho que, ainda que você seja corretor, que atue em diversos vida, automóvel, residencial e tal, e queira dar um passo por uma relação pessoal com o transportador, o risco é muito grande de acabar expondo o cliente a um evento sem cobertura securitária ou desequilibrando o resultado dentro da companhia seguradora e fechando as portas desse mercado. Eu acho que o primeiro passo seria se aproximar de um corretor especializado, criar uma possibilidade de cocorretagem e eventualmente decidir por dois caminhos. O primeiro, eu vou trabalhar só área comercial, só vou fomentar os meus relacionamentos, coloco a conta na GEPAX, por exemplo, e eles administram todo o back-office e eu faço só a parte comercial. E a gente faz uma cocorretagem, a CAD remunera ambos os corretores diretamente. Não, eu vou ficar um tempo em parceria com a GEPAC, depois eu vou andar com as minhas próprias pernas, vou montar toda uma estrutura de back-office, área técnica, de faturamento, de sinistro, e vou tocar uma corretora minha. Também é uma opção. Isso, uma vez pactuado desde o início, é possível também. Mas a ideia inicial é se aproximar de um corretor especialista para começar de maneira correta esse atendimento. A gente vive um mundo hoje tecnológico, né? Muita coisa via rede social, muita informação, um volume de informação descontrolado, né? Se você mergulhar em rede social, você vai ouvir sobre o mesmo tema uma série de posicionamentos, pessoas que se dizem especialistas. Eu guardo para mim uma frase que eu trago como um mantra, eu diria, que é uma frase de uma canção do Renato Teixeira, que é o simples resolve tudo. Então, quanto mais simples nós tratarmos as nossas questões, por mais complexas que elas sejam do ponto de vista técnico, mas se a gente for objetivo, tiver clareza no posicionamento, identificar a fragilidade da operação, a dor do cliente, levar para a companhia aquilo que a gente precisa e ouvir da companhia o que é necessário para levar o equilíbrio de resultado, fica mais fácil para esse trânsito. O simples resolve tudo, é tratar com simplicidade, não se aventurar a querer atender todas as áreas que gravitam em torno do seguro de transporte. Eu sou corretor, eu faço a gestão de risco, eu vendo rastreador, eu consulto motorista. Eu acho que tem empresas especializadas em todos os segmentos. E a nossa especialidade é fazer um bom seguro de transporte, de forma objetiva, de forma clara, transparente, para que não tenha dúvida e tenha, sobretudo, a tranquilidade. Se eventualmente acontecer o sinistro, vai estar amparada pelas coberturas contratadas.